Começa agora mais uma edição do Personalidade Empresarial e Condominial. Uma radiografia de fatos e problemas que afetam Sergipe, o Brasil e o mundo. Sempre uma análise ampla e contextualizada com a visão do jornalista Lenilson Silva. Olá, meus amigos, um bom dia a todos. Hoje é segunda-feira, 7 de março de 2022. Estamos começando mais uma edição do Personalidade Empresarial e Condominial. Essa é a nossa segunda temporada. E esse programa conta com o apoio de Matrix, Long Life Pro e Valor Imobiliária. Matrix e Long Life Pro, duas linhas de equipamentos de ginástica desenvolvidas para a área condominial. E você escolhe qual modelo atende mais às características do seu empreendimento. E a Valor Imobiliária é especializada em vendas e aluguéis de imóveis residenciais e comerciais. Se o seu desejo é alugar de forma ágil e prática, na Valor você tem o Credit Prime, que facilita todo o processo de locação. O cliente aluga o imóvel que deseja sem fiador, sem caução e sem burocracia. Quer saber como funciona? É só falar com a Valor Imobiliária. Nessa edição ainda falamos sobre o conflito da Rússia com a Ucrânia, que vem tomando aí contornos cada vez mais dramáticos. O discurso montado por Vladimir Putin para sustentar a invasão é medíocre e certamente não convence o cidadão bem informado da Rússia. O grande problema que vejo que pode piorar a insanidade de Vladimir Putin são as sanções impostas por outros países. De qualquer forma, meus amigos, à medida que o tempo passa, os desdobramentos dessas sanções deverão piorar cada vez mais a vida do cidadão e a imagem da Rússia no cenário internacional. Ninguém sabe ao certo, meus amigos, o que vai acontecer, mas eu arrisco aqui apresentar dois cenários do que pode vir a acontecer. Bom, meus amigos, eu trago detalhes sobre essa análise e os desdobramentos da invasão russa logo após a rápida apresentação de nossos patrocinadores. Investir em alto padrão é uma condição indispensável, principalmente na hora de projetar a sua sala fitness. Se essa mudança já está na agenda do seu condomínio, é hora de falar com a Matrix. Integração e sofisticação em equipamentos de última geração. Matrix, marca indispensável para você e o seu empreendimento. Projetar o amanhã é pensar em você e em sua família. Garden Village é o empreendimento projetado para essa integração no mais novo bairro de Aracaju, Central Garden. Conheça todos os detalhes sobre o Garden Village na Valor Imobiliária. Bom, meus amigos, os desdobramentos da invasão russa estão cada vez mais dramáticos e podem, de algum modo, interferir na rotina de outras nações. Aliás, já vem interferindo. O fato de a grande maioria não concordar com a guerra tem causado aí um grande desconforto para Vladimir Putin. O discurso montado pelo líder russo para sustentar a invasão contra a Ucrânia é descabido e certamente não convence o cidadão bem informado da Rússia, apesar de Putin estar criando aí ou tentando imbecilizar a maioria dos cidadãos com os argumentos inventados. A Rússia, meus amigos, poderá até sair vitoriosa dessa invasão, mas os estragos políticos, sociais e econômicos no cenário mundial serão incalculáveis, apesar do presidente russo dizer que o isolamento da Rússia e da comunidade internacional não deve afetar o país. Mas, na verdade, a situação tem ficado cada vez mais difícil para a população russa e para a imagem do país. O bloqueio de bens de magnatas russos, o desligamento dos bancos da comunidade internacional, o fechamento de empresas e o impedimento da Aeroflot, a companhia aérea russa, de operar em outros países, tudo isso vem causando prejuízos incalculáveis. O grande problema que observo que pode piorar a insanidade de Vladimir Putin por força dessas sanções é ele ampliar essa guerra para outros países. O próprio Putin afirmou na semana que passou que as sanções são como uma declaração de guerra e isso pode por si só
ser um sinal de ameaça ou simplesmente uma jogada de marketing justamente para ver como o mundo reage às suas afirmações. Se ele está blefando ou não, só o tempo dirá. É possível que nesse jogo de afirmações Putin esteja jogando para ver até onde dá para ir. É possível que nesse jogo, se ele entender que as sanções são de fato uma declaração de guerra, ele pode criar aí um motivo qualquer também para atacar inicialmente um país europeu como forma de atrair os Estados Unidos da América para esse conflito. Aí sim, a coisa pode tomar um outro rumo, pode ser inclusive o motivo que ele precisa para acionar seu armamento nuclear. Claro, esse é um extremo que ninguém espera que aconteça, porque os prejuízos naturais para a humanidade deverão ser inimagináveis. De qualquer forma, meus amigos, à medida que o tempo passa, os desdobramentos dessas sanções deverão piorar cada vez mais a vida do cidadão russo e a imagem do país no cenário internacional. A Rússia deverá levar um bom tempo para se recompor, se reconstituir de todas as sanções impostas pela comunidade internacional. E ninguém sabe ao certo como será the day after, o dia seguinte, depois que tudo isso chegar ao fim. Esse fim, eu diria que há dois cenários para os quais todos nós devemos levar em consideração diante da postura das loucuras de Vladimir Putin. Na realidade, meus amigos, a invasão russa pode levar o conflito para dois caminhos distintos. Ou a guerra chega ao fim com prejuízos dramáticos e incalculáveis tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia, ou ela se ampliará como uma forma de vingança de Putin, estendendo o conflito para outros países, conforme já observei anteriormente. Claro, tudo isso faz parte de conjecturas para tentar entender o que pode ocorrer mais na frente. Mas é preciso ressaltar que há um componente que deve ser examinado. Nos bastidores, os magnatas russos podem estar insatisfeitos com as sanções e podem estar ao mesmo tempo pressionando Putin para ele paralisar o mais rápido possível este conflito. Se Putin interromper a invasão por esses dias, significa que a pressão dos magnatas ou oligarcas que tiveram seus bens bloqueados terá surtido efeito. Entretanto, se o conflito continuar, certamente deveremos nos preparar para um cenário imprevisível. Esses acontecimentos, meus amigos, que temos vivido nos últimos tempos, pandemias inesperadas, guerras extemporâneas, persistentes conflitos políticos em muitos países, são sinais ruins de mutação e mimetismo de muitos líderes em razão de seus interesses políticos e comerciais para si e para seus países. Apesar de termos vivido tudo o que vivemos, parafraseando aí Elis Regina, estamos voltando aos mesmos conflitos do passado que criaram a geografia e a geopolítica do mundo que fazemos parte nesse momento. E nesse sentido, meus amigos, com a integração do mundo, ninguém sabe o que nos espera amanhã. Vivemos um momento marcado por velocidade, complexidade e incertezas. Essas são as três palavras que deverão nos perseguir por muito tempo daqui para frente. Eu fico por aqui desejando uma semana proveitosa, uma segunda-feira em paz, depois aí das celebrações de carnaval, para quem curtiu, Eu volto amanhã com mais um podcast em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Para você, um grande abraço e até lá.